Capítulo 15. Bebedeira Real Case. Ponto importante da África Central, não é propriamente uma cidade. A bem dizer, não há realmente cidades no interior da África. Case não passa do conjunto de 6 vastas escavações. Ali se acham encerradas as casas e as choças dos escravos, com pequenos pátios e pequenas hortas cuidadosamente tratadas. Cebolas, batatas, berinjelas, abóboras e saborosos cogumelos medram com toda a facilidade. Unyanvesi é a terra da lua por excelência, o parque fértil e esplêndido da África. No centro acha-se o distrito de Unyanembé, região deliciosa onde vivem indolentemente algumas famílias de omanis, árabes de origem pura. Longo tempo andaram comerciando pelo interior da África e na Arábia. Negociavam com gomas, marfim, chitas e escravos. Suas caravanas sulcavam essas terras equatoriais. Ainda vão buscar no litoral objetos de luxo e de prazer para os negociantes enriquecidos, os quais, entre mulheres e escravos, levam nesse país encantador a existência menos agitada e mais horizontal, sempre deitados, rindo, fumando ou dormindo. Case está em torno dessas escavações com numerosas casas de indígenas, vastos locais para os mercados, campos de canabinhos e de datura, belas árvores e sombras aprazíveis. Ali se encontram todas as caravanas. As do sul, com seus escravos e seus carregamentos de marfim, e as do oeste que exportam algodão e as miçangas para as tribos dos grandes lagos. Nos mercados reina agitação perpétua, burburinho indefinível, composto dos brados dos carregadores mestiços, do som de tambores e cornetas, do relinchar das mulas, do zurrar dos jumentos, dos cantos das mulheres, do choro das crianças ou dos golpes de cajado do chefe da caravana que bate o compasso daquela sinfonia pastoral. Ali se exibem sem ordem, ou antes em desordem encantadora, os vistosos estofos, as miçangas, os marfins, os dentes de rinoceronte, os de tubarão, o mel, o tabaco e o algodão. Ali se realizam os negócios mais estranhos, onde os objetos só têm valor pelos desejos que inspiram. De repente, toda aquela agitação, todo aquele movimento, todo aquele ruído cessou. O Vitória acabava de surgir nos ares, planava majestosamente e vinha descendo pouco a pouco, sem se afastar da vertical. Homens, mulheres, crianças, escravos, mercadores, árabes e negros, tudo desapareceu e se refugiou nos tembéis e nas choças. Meu caro Samuel, disse Kennedy, se continuarmos a produzir impressões semelhantes, teremos dificuldade em estabelecer relações comerciais com essa gente. Contudo, observou, teríamos operação comercial de grande simplicidade a fazer, era desembarcar tranquilamente e carregar as mercadorias mais valiosas, sem nos importarmos com os mercadores. Ficaríamos ricos. Oh! Replicou o doutor, esses indígenas têm medo no primeiro momento, mas não tardarão a voltar, por superstição ou curiosidade. Acha, meu amo? Veremos. Em todo caso, convém não nos aproximarmos muito. O Vitória não é um balão blindado nem couraçado, nem está livre de bala ou de flecha. Tenciona, caro Samuel, entrar em conversações com esses africanos? Disse Dick. Se for viável, por que não? Respondeu o doutor. Deve haver em casa mercadores árabes mais instruídos, menos selvagens. Lembro-me de que Barton e Speck só tiveram louvores quanto à hospitalidade que lhes foi dispensada pelos habitantes. Podemos tentar a aventura. O Vitória, que insensivelmente se aproximara da terra, prendeu uma das âncoras no cimo de uma árvore junto à piaça do mercado. Toda a população espreitou naquele momento para fora dos seus buracos. As cabeças surgiam timidamente. Alguns vaganga, reconhecíveis pelas insígnias de conchas cunicas, avançaram com destemor. Eram os feiticeiros do lugar. Pouco a pouco, a multidão veio juntar-se a eles, as mulheres e as crianças cercaram-nos, os tambores romperam em vivo rufo, as mãos batiam, estendendo-se para o céu, e o seu modo de rezar explicou o Dr. Ferguson. Se não me engano, vamos ser chamados a desempenhar papel importante. Pois então, meu amo, desempenho. No mesmo instante, um dos feiticeiros fez um gesto e todo o clamor se mudou em profundo silêncio. Ele dirigiu algumas palavras aos viajantes, mas em língua inteiramente desconhecida. O Dr. Ferguson, que nada entenderá,
lançou ao acaso algumas palavras em árabe e imediatamente lhe responderam na mesma língua. O orador entregou-se à torrencial arenga, muito florida. Por ela soube o doutor que o Vitório estava sendo muito simplesmente tomado pela própria lua e que essa amável deusa se dignara descer na cidade com seus 3 filhos, honra que jamais seria esquecida naquela terra amada do sol. O doutor respondeu com imensa dignidade que a lua fazia em cada 1000 anos o seu giro departamental, consentindo em mostrar-se mais de perto aos seus adoradores. Pediu-lhes que se não constrangessem nem receassem abusar da sua divina presença, dando-lhe a conhecer suas necessidades e desejos. O feiticeiro respondeu por sua vez que o sultão, doente havia muitos anos, reclamava os socorros do céu e convidava os filhos da lua a visitá-lo. O doutor transmitiu o convite aos companheiros. Vai à presença desse rei negro? Perguntou-lhe o caçador. Sem a menor dúvida. Esta gente parece-me bem disposta, a atmosfera está calma, não há um sopro de vento. Nada temos a recear pelo Vitória. Mas, enfim, que vai fazer? Sossega, caro Dick, com habilidade hei de sair-me bem. Acrescentou, dirigindo-se à multidão, à lua, apiedando-se do soberano amado dos filhos de Unyanvesi, confiou-nos o encargo da sua cura. Ele que se prepare para receber-nos. Os clamores, os cantos e as demonstrações redobraram, todo o vasto formigueiro de cabeças negras se pôs em movimento. Agora, amigos, disse o Dr. Ferguson, precisamos agir com previdência, pois de um momento para outro poderemos ser forçados a reembarcar à pressa. Dick fica na barquinha e por meio do maçarico manterá força ascensional suficiente. A âncora está bem presa e por esse lado nada temos a recear. Eu vou descer à terra, Joe irá comigo, mas ficará junto da escada. O quê? Pretende ir sozinho ver o sultão? Berrou Kennedy. Como, doutor Samuel? Não quer que o acompanhe até lá? Acrescentou Joe espantado. Não, irei sozinho. Essa gente está convencida de que a sua grande deusa, a lua, veio em visita. Estou protegido pela superstição, de modo que não tenham medo e fique cada qual no posto que lhe designei. Visto que assim o quer, concordou o caçador. Cuide da dilatação do gás. Não se preocupe. A gritaria dos indígenas aumentava. Parecia que reclamavam energicamente a intervenção celeste. Olhe! Olhe! Exclamou Joe. Acho-os um pouco exigentes com a sua boa lua e os seus divinos filhos. O doutor, munido de sua farmácia de viagem, desceu à terra precedido de Joe. Este, grave e digno como convinha, sentou-se ao pé da escada de pernas cruzadas à moda árabe e parte da multidão envolveu-o em círculo respeitoso. Enquanto isto, o Dr. Ferguson, conduzido ao som de instrumentos, escoltado por danças religiosas, avançou lentamente para o Tembé Real, situado bastante fora da cidade. Eram mais ou menos 3 horas e o sol resplandecia. O doutor caminhava com dignidade. Os vagangas cercavam-no, contendo a multidão. Em breve, veio ao encontro de Ferguson o filho natural do sultão, moço airoso e que de acordo com os hábitos do país era o único herdeiro dos bens paternos, com exclusão dos filhos legítimos. Prostrou-se diante do filho da lua, que o fez erguer-se com um gesto magnânimo. 3/4 de hora depois, por caminhos cheios de sombra e em meio à luxuriante vegetação tropical, a procissão entusiasmada chegou ao palácio do sultão, espécie de edifício quadrado, situado na vertente de uma colina. Cercava-o pelo exterior alpendre com teto de colmo à maneira de varanda, apoiado em colunas de madeira que tinham a pretensão de ser esculpidas. Longas listras de argila avermelhada adornavam as paredes, tentando reproduzir figuras de homens e de serpentes, estas naturalmente com mais êxito que aquelas. O teto da habitação não se apoiava diretamente sobre as paredes, permitindo que o ar circulasse com liberdade. Além disso, nenhuma janela e apenas uma porta. O Dr. Ferguson foi recebido com grandes honras pelos guardas e favoritos, homens de boa raça, fortes e robustos. Um dos feiticeiros fez um gesto e todo o clamor se mudou em profundo silêncio. Bem feitos e saudáveis. Os cabelos, divididos em grande número de pequenas tranças, caíam-lhes pelos ombros. Por meio de incisões pretas ou azuis, listravam as faces desde as têmporas até a boca. As orelhas,
horrendamente distendidas, sustentavam discos de madeira e placas de goma copal. Vestiam-se de panos fortemente coloridos. Os soldados, armados de zagaia, de arco e flechas farpadas envenenadas com o suco do eufórbio, exibiam ainda longos sabres com dentes de serra, facalhões e pequenas achas de armas. O doutor penetrou no palácio e, apesar da doença do sultão, o alarido, já terrível, redobrou a sua chegada. No lintel da porta, pôde notar caudas de lebres e crineiras de zebra suspensas à maneira de talismã. Foi recebido pelo bando de esposas de Sua Majestade, aos acordes harmoniosos do patu, espécie de pratos feitos com fundos de caçarolas de cobre, e ao estrondo do quilindo, tambor de 1,5 m de altura, cavado em tronco de árvore. Quase todas as mulheres pareciam lindas e fumavam, rindo, tabaco em grandes cachimbos negros. Mostravam-se bem nos seus trajes graciosos ou usavam fibras de cabaceira atadas em redor da cintura. 6 dentre elas não eram as menos alegres do bando, embora um pouco à parte destinadas a cruel suplício. Por morte do sultão deveriam ser enterradas vivas, juntamente com ele, a fim de o distraírem durante a eterna solidão. O doutor Ferguson, depois de ter lançado a vista sobre o conjunto, aproximou-se do leito de madeira do soberano, onde jazia um homem de 40 anos, completamente embrutecido por toda a sorte de orgias e com o qual nada mais havia a fazer. A moléstia, que se prolongava desde anos, não passava de perpétua bebedeira. O real borracho perderá quase o conhecimento e nem todo o amoníaco do mundo bastaria para pô-lo de pé. Os favoritos e as esposas, dobrando o joelho, curvavam-se durante a solene visita. Empregando algumas gotas de violento cordial, o doutor logrou reanimar por instante aquele corpo embrutecido. O sultão esboçou um gesto. Para um cadáver que há muitas horas não dava sinal de existência, o sintoma foi acolhido com enorme alvoroço e gritaria, em honra do médico. Este, já farto daquilo, afastou com rápido movimento os adoradores demasiado expansivos e retirou-se do palácio, encaminhando-se para o Vitória. Eram 6 horas da tarde. Durante a ausência, Joe esperou tranquilamente ao pé da escada, enquanto a multidão lhe tributava os maiores respeitos. Na sua qualidade de verdadeiro filho da lua, ele deixava-se homenagear. Para a divindade, tinha o ar de excelente homem, nada altivo e até familiar com as jovens africanas que não se cansavam de contemplá-lo. Aliás, ele dirigia-lhes palavras muito lisonjeiras. Levaram-lhe os dons propiciatórios, ordinariamente depostos nos musimou cabanas sagradas. Compunham-se de espigas de cevada e de pombé. Joe achou-se na obrigação de experimentar aquela bebida forte semelhante à cerveja, mas o seu paladar, embora feito ao vinho e ao uísque, não pôde suportar-lhe a violência. Fez uma horrenda careta, que a assistência tomou por gentil sorriso. Em seguida, as jovens, misturando as suas vozes em lenta melopeia, executaram dança grave à sua volta. Ah! Vocês dançam, comentou ele. Pois não hei de ficar atrás e vou mostrar-lhes uma dança da minha terra. Encetou uma ginga atordoante, contorcendo-se, arqueando-se, dançando com os pés, com os joelhos, com as mãos, esticando-se em contorções extravagantes, em atitudes inconcebíveis, em carantonhas pavorosas, dando àquele povo curiosa ideia do modo como os deuses dançam na lua. Todos aqueles africanos, imitadores como macacos, começaram logo a reproduzir-lhe as atitudes, as pernadas e os movimentos, e foi então um alarido, um tumulto e uma agitação de que seria difícil dar ideia, mesmo fraca. No melhor da festa, Joe avistou o doutor que regressava toda a pressa, entre a população ululante e desordenada. Os feiticeiros e os chefes pareciam muito agitados. Cercavam o doutor, apertavam-no, ameaçavam-no. Singular reviravolta. Que se teria passado? Acabará o sultão por sucumbir desastradamente nas mãos do curandeiro celeste? Kennedy, do seu posto, viu o perigo sem lhe compreender a causa. O balão fortemente solicitado pela dilatação do gás, retesava a corda que o prendia, impaciente por erguer-se nos ares. O doutor chegou junto à escada. Um receio supersticioso continha ainda a multidão, impedindo-a de exercer violência contra a sua pessoa. Subiu rapidamente os degraus e Joe seguiu-o com idêntica agilidade. Não temos um instante a perder, disse-lhe o amo. Nada de soltar a âncora. É preferível cortar a corda. Vamos!
Mas que sucedeu? Que sucedeu? Repetiu Kennedy empunhando a carabina. Olhem! Respondeu o doutor apontando para o horizonte. E então? Insistiu o caçador. Então? É a lua. Era a lua que com efeito se erguia, vermelha e magnífica, qual bola de fogo sobre fundo azulado. Era ela. Ela e o Vitória. Ou existiam duas luas, ou aqueles estrangeiros não passavam de impostores, intrigantes e falsos deuses. Tais haviam sido as naturais reflexões da multidão e daí a reviravolta. Joe não pôde conter imensa gargalhada. A população de Case, percebendo que a presa lhe escapava, rompeu em prolongados urros. Arcos e mosquetes visaram o balão. Mas um dos feiticeiros fez aceno e as armas baixaram. Subiu na árvore, com a intenção de segurar a corda da âncora e puxar a máquina para a terra. Joe precipitou-se com pequena machada. Corto? Perguntou ele. Espera, respondeu o doutor. E o negro? Talvez seja possível salvar a âncora e assim é melhor. Sempre haverá tempo de cortar. O feiticeiro, tendo subido à árvore, arranjou-se de tal maneira que, quebrando os ramos, logrou desprender a âncora. Esta, violentamente atraída pelo aeróstato, apanhou o feiticeiro entre as pernas, e o pobre diabo, a cavalo naquele inesperado hipógrifo, partiu para as regiões aéreas. Imenso foi o pasmo da multidão vendo um dos seus vaganga lançar-se no espaço. Bravo! Gritou Joe, enquanto Vitória, graças à sua potência ascensional, subia com grande rapidez. Ele segura-se bem, notou Kennedy. Uma pequena viagem não lhe fará mal nenhum. Vamos jogar fora esse negro? Perguntou Joe. Nada disso, replicou o doutor. Vamos simplesmente recolocá-lo no chão. Acho que depois de tal aventura o seu prestígio de mágico crescerá muito na opinião dos seus contemporâneos. São capazes de fazer dele um deus. Acrescentou Joe. O Vitória alcançou a altura de cerca de 300 metros, com o preto seguro à corda, com energia terrível. Estava calado, de olhos fixos. Era um terror misto de espanto. Um fraco vento de oeste impelia o balão para além da cidade. Meia hora depois, o doutor, vendo a região deserta, moderou a chama do maçarico e aproximou-se da terra. A 7 metros do solo, o negro tomou rapidamente a sua resolução, jogou-se, caiu em pé e largou a correr para casa, enquanto subitamente deslastrado Vitória retornava aos ares.